Seja bem-vindo a mais um podcast Sempre Aprendendo. Estamos aqui aprendendo sempre algum tema novo, alguma coisa nova, à luz do Evangelho. E hoje, o meu parceiro aqui de podcast é o nosso entrevistado, né, Pastor Jean-Pierre. Seja bem-vindo, Pastor Jean. Olá a todos, muito bom estar aqui. Eu sei que hoje vai ter muita coisa importante para a sua vida, fique ligado. E acompanhando o Pastor Jean hoje, Maurílio Souza, que é supervisor do movimento, né? Maurílio, seja bem-vindo. Obrigado, é uma satisfação maravilhosa estar aqui fazendo parte desse momento. Obrigado, pastor Igor, obrigado, pastor Jean. É muito bom. E hoje nós vamos falar sobre doenças emocionais, né? Estamos no setembro, em setembro, e temos o Setembro Amarelo. E para quem não sabe, o pastor Jean, ele é líder do movimento SOS Depressão, que iniciou como grupo de apoio, e ele está aqui para falar um pouquinho sobre isso. O Maurílio trabalhou junto com ele, né? Jean, conta pra gente, para todo mundo que está vendo agora aqui, que é um assunto muito interessante, né? Doenças emocionais, para que eles saibam primeiro o que é o SOS Depressão, como tem sido, como começou. Conta pra gente um pouquinho. O SOS Depressão começou como um grupo de apoio há 6 anos atrás, né? Então nós iniciamos naquele formato estilo americano, né? Especialmente quando você assiste um filme e vê aqueles grupos de apoio de pessoas que têm transtorno pós-traumático, né? De guerra, e fazem aquele círculo, tomam um café juntos, tem um tempo de roda de conversa. Nós iniciamos o SOS Depressão dessa maneira, né? Fazendo um grupo de apoio, ofertando toda semana, gratuitamente, palestras com assuntos relacionados à depressão, ansiedade, problemas emocionais, preocupação em geral, autolesão, enfim, problemas emocionais gerais, né? E além disso, nós também sempre oferecemos rodas de conversa que ajudam na verbalização, no descarregar o peso do coração, e também cafés de socialização, né? Nós oferecemos gratuitamente um lanche no final para que a pessoa possa ouvir outra pessoa e saber um pouquinho do que está acontecendo. Além do trabalho que a gente faz, principalmente nas escolas aqui da região, universidades, empresas, instituições em geral, oferecendo também palestras gratuitas de conscientização, combate ao suicídio, combate à depressão, à ansiedade, trazendo clareza para a nossa população e tentando a cada dia tirar pessoas das suas dores emocionais, que é uma realidade drástica no mundo inteiro, né? É interessante sempre falar, Jean, que é tudo à luz da Bíblia, né? Sim, tudo à luz da Bíblia. Não é dispensado a questão da terapia, né? O psicólogo, Exato, mas exato. é um apoio à luz da Bíblia, a parte espiritual, né? Exatamente. Nós fazemos o seguinte, nós pegamos os principais temas da psicologia, né? Adaptamos para a linguagem popular, porque infelizmente, né, a linguagem acadêmica, muitas vezes ela não é acessível para a dona Mariazinha, que nunca foi à escola, para o seu João, para aquela criança que não tem condições financeiras de estudar e tudo mais. E muitas vezes ela quer saber o que está acontecendo dentro dela, porque a depressão é algo que atinge tanto pessoas com estudo, sem estudo, com dinheiro, sem dinheiro, em diferentes situações. Então nós pegamos os temas da psicologia e nós vamos no maior manual de psicologia que existe, né? Que é a palavra de Deus, porque ninguém melhor do que Deus para nos conhecer. Por isso que ele escreveu o Manual do Fabricante, né? Nós fomos criados por ele e ele nos explica em toda a sua palavra como nós funcionamos, como nós caímos e como nós podemos nos levantar. Então é linguagem acessível, sempre conectada com a palavra de Deus. Muito bom. Maurílio, e aí? E você no meio do SOS Depressão, como é a tua história dentro do movimento? Bom, pastor Igor, a minha história com a depressão ela começa exatamente vivendo a realidade do conflito emocional. Por quê? A depressão ela simplesmente sinaliza sintomas, situações em que você começa a afundar, na verdade, emocionalmente, né? Então não é muito difícil perceber a depressão surgindo, aparecendo na sua vida. Então o que acontece? Diante disso, você só simplesmente começa a perder a sua vida que você sempre teve. Mas só para a gente entender aqui, então você passou pela depressão. Isso. E aí você conheceu o SOS Depressão, não é isso? Exato. A gente está assistindo aqui. Então você iniciou no movimento como alguém que precisava de terapia, que precisava de cuidado. Exatamente. A minha história com o SOS Depressão, eu sempre falo que o SOS Depressão hoje ele faz parte da minha história, assim como a depressão. Por quê? Interessante. Uma coisa leva a outra. Então a gente precisa olhar, inclusive,
a passagem pelo SOS Depressão como um grupo de apoio e orientação, ele me ajudou a compreender as raízes, a profundidade do que eu estava passando, porque a gente sofre muito com aquilo que a gente não compreende. Isso. Então, a maior dor emocional das pessoas diante da ansiedade e da depressão é exatamente porque você não compreende o que está passando. E o grupo SOS Depressão, ele entra exatamente aí, como parte da minha história. Então, eu não nego que a depressão é parte da minha história como dor. E o SOS Depressão é parte da minha história como solução. Muito bom. E o Maurílio hoje, como é que tá aí, Jano? Assim como teve Capitão América, o primeiro Vingador, Maurílio foi o primeiro participante, né? Maurílio, eu lembro como nasceu o SOS Depressão. Num domingo à noite, eu ministrei uma palavra lá no nosso antigo templo, inclusive eu ministrei semana passada lá em Belém a mesma mensagem, né? Trazendo uma lembrança, né? Um TBT, né? Muito bom. Então, como aliviar uma alma sobrecarregada? E eu lembro daquela noite, muita gente veio à frente e tudo mais. E segunda de manhã, eu estava em casa, lavando uma louça ali na pia, ajudando em casa, e de repente Deus falou comigo. Sabe aquela mensagem que você ministrou ontem à noite? Eu disse, sim, transforma num grupo de apoio. Eu disse, como, Senhor? Num grupo de apoio. E ele me fez lembrar daqueles grupos de apoio dos filmes. E eu comecei a chorar. Eu disse, mas como eu vou fazer isso, Senhor? Eu não sou psicólogo. Ele disse, tu tem a minha palavra. E ele me fez lembrar na hora, eu disse, mas com que lições eu vou fazer? Eu lembro que eu havia ganhado um livro chamado Journey to Freedom, do pastor americano Scott Real, que é Jornada para a Liberdade. Eu ganhei de um pastor que eu interpretei numa conferência, um pastor americano de Nashville, e Deus me fez lembrar daquele livro, e eu corri para o meu armário, peguei esse livro, e quando eu abri, eu disse, meu Deus, lições incríveis que poderiam ser adaptadas para questões emocionais. E eu lembro que na terça-feira, eu conversei contigo, com a pastora Lília, para iniciar. Vocês deram o sinal verde, acharam ótima ideia. Na quarta-feira, nós anunciamos. E eu lembro nitidamente como se fosse hoje. Quando eu falei lá em cima do púlpito que nós teríamos o SOS Depressão, eu lembro que o Maurílio estava sentado numa das fileiras, ele estava de cabeça baixa, triste. De repente, o Maurílio levantou a cabeça, tufou o peito e deu um sorriso. É interessante, Jean, desse dia. E foi, para mim, foi o início mais lindo foi um marco, né? Ver assim que aquele momento houve esperança para ele e para muitos outros, né? Inclusive, isso tem 6 anos, né? 6 anos. E 4 exatamente, de julho. Foi na época que eu passei por um problema emocional. E eu nem sabia que eu estava com problema emocional nessa época. E eu lembro que o Jean me ligou um dia dizendo que Deus tinha revelado, né? Que queria iniciar isso pela igreja. Eu falei, cara, isso é de Deus. Vamos pra cima, é bênção e tal. E eu nem sabia que ainda ia... Eu tava assim, olha, num declínio. Eu não sabia, pra glória de Deus, foi muito rápido que eu passei por isso. Deus me resgatou muito rápido. Mas foi muito interessante. Foi uma época, inclusive, que eu conversando com muitas pessoas, 2018 foi um ano que muitas pessoas entraram em depressão, caíram em depressão. Foi um ano muito marcante, assim. E olha que não tinha pandemia ainda, né? E não tinha pandemia. E eu lembro que na noite que eu ministrei a mensagem, eu lembro que eu senti no meu coração de chamar você e a pastora Lília para frente. Os líderes da igreja te cercaram e a gente orou. Parece que era Deus dizendo assim, já cubram eles de oração, porque vem um tempo difícil. Mas ao mesmo tempo que Deus falou desse tempo difícil, ele mandou um socorro através do SOS Depressão, que não abençoaria somente a nós, mas abençoaria tantas pessoas aqui na nossa cidade. Eu digo sempre que tudo que Deus nos dá é para nós e para muitos, né? E é muito interessante como naquela época a gente estava na construção do templo novo que nós estamos atualmente. E foi um tempo muito difícil para mim, nível empresarial, ministerial, enfim. E aí, Maurílio, nesse tempo você estava com depressão. Exato. Você estava com depressão, você estava já na igreja. Isso. Aí quando iniciou isso, conta pra gente, Maurílio, que o Maurílio ele é um testemunho vivo, gente. Ele está com a gente hoje, né? Ele se tornou palestrante no movimento, né? Palestra já em escolas, em vários lugares. Inclusive hoje dá terapia, atende terapeuticamente, né? Exato. Daqui a pouco você pode falar um pouco mais sobre isso. Mas conta desse início aí. Você estava em depressão há quanto tempo? O que você sentia? Bom, pastor Igor, interessante que a depressão é um processo de evolução dos nossos conflitos. Então, quando você está em depressão, na verdade, você está no processo de evolução. Você evoluiu os seus conflitos mais profundos. Então, na verdade, eu vivi 2 episódios de depressão na minha vida. O primeiro foi mais rápido, durou acho que 1 ano, foi um processo onde eu vivi um sentimento de frustração muito grande, fracassos, enfim.
Já esse momento em que eu conheci o SOS, conheci a igreja, foi exatamente o momento que eu estava passando pelo segundo episódio de depressão, que foi bem mais longo. Porque os especialistas em depressão, os médicos, psiquiatras, sempre falam, a depressão, quando você tem um episódio, tem dois, ela vem cada vez mais forte. E não é muito difícil de entender isso, porque é uma questão de lógica. Todo conflito que não é resolvido, ele tende a aumentar. Por quê? Porque o tempo está passando e as coisas vão acrescentar, Acumulando, né? vão acumulando. Então, se você olhar para a própria essência da palavra depressão, é exatamente o quê? É acúmulo de camadas de peso, de sobrecarga. Alma sobrecarregada. Então, falar com uma pessoa com depressão, você se conecta muito rápido com ela. Você está sobrecarregado. Eu estava desse jeito. Sobrecarregado pelo quê, pastor? Pela minha história de vida, pelos meus conflitos, conflitos familiares, uma infância de muita ansiedade, uma infância de muito medo, uma infância de muitas dificuldades emocionais. E isso, obviamente, evoluiu para aquele momento da minha vida entrar num quadro profundo de depressão. E de desespero e falta de esperança. Realmente, é a alma sobrecarregada, como o pastor Jean falou. E nessa época, em 2018, você já se encontrava há quanto tempo com depressão, sinais de depressão, entre esse primeiro momento e até 2018, no segundo momento? Eu detectei que eu estava com depressão realmente em 2016. Então, eu já estava há 2 anos e meio, mais ou menos, quando eu conheci o Ministério Família Debaixo da Graça e o Grupo SOS Depressão. Já estava há 2 anos e meio nesse processo, fazendo tratamento psiquiátrico, psicológico, e na luta, né? Sofrendo ali com uma maior intensidade que eu já sofri de problemas emocionais. Eu estava mais ou menos nesse tempo, 2 anos e meio. Interessante. Conta pra gente, assim, o que que você sentia? A primeira coisa é uma sensação de perda de vida. Você começa a perder simplesmente o que você era. Você não tem mais prazer, felicidade, nada. O sentimento de tristeza constante, de choro constante, tá? Mas é exatamente essa perda. Eu não consigo ser mais quem eu era. Eu não tenho mais alegria em nada. Eu não tenho mais satisfação em nada, em família, em trabalho, no que eu gostava de fazer. Eu não sinto mais satisfação em nada. E a insônia, a nível de sintoma de depressão, foi a primeira coisa. Eu não conseguia dormir. Eu Interessante. não conseguia mais dormir, muita insônia e perda de prazer e satisfação da vida em tudo, absolutamente tudo que fazia parte da minha vida. Interessante. Então, é muito interessante, Jean, até agora passar para o Jean para ver isso. Vou até pular aqui para fazer essa pergunta, já que estamos nisso. Quais os sinais que como pessoa, pode perceber que está, pelo menos, entrando num quadro depressivo? Eu acho que o principal é esse que o Maurílio falou, né? Que a ciência chama de anedonia, que é uma dessensibilização para com a vida, para com o sentir. Então, quando a gente pergunta para uma pessoa que está com depressão, a gente pergunta, o que você está sentindo? Na real, ela não está sentindo nada. Eu gosto de uma definição de um psiquiatra americano que ele diz que a depressão é como você ver o mundo colorido, mas você vive em preto e branco. Uau. Porque você vive nessa anedonia, é como uma anestesia. É como se, por exemplo, o seu filho vem com aquele lindo sorriso de filho. Você não consegue sentir. Você está com o seu prato preferido diante de você, mas a comida não tem sabor. Você tem uma esposa que te elogia, que cuida de você, que te ama, mas você não entra em você. Você recebe um elogio, não entra no seu coração. Você realmente perde a sensibilidade pela vida. Você fica preto e branco. Então, a anedonia eu considero o principal. Alterações no sono, né? Pode ser a hipersônia, que é o sono excessivo, ou a insônia. Alterações na alimentação, a pessoa talvez comia uma quantidade, ou ela para de comer, diminui, perde a fome, a comida perde o sabor, ou ela vai para a compulsão alimentar. Então, obeso, né? O sono, a alimentação, uma irritabilidade extrema, porque uma mente sobrecarregada vai causar irritação, né? Um pessimismo muito grande, porque a depressão ela rouba duas coisas. Ela rouba o encanto, né? E a esperança. Então você não se encanta mais com a vida, ou seja, a vida está colorida, mas você vê tudo preto e branco, vê tudo monocromático. E você perde a esperança, você não consegue olhar para frente. Eu sempre digo, imagine que você colocasse um muro de espinhos diante de você, e ele vai crescendo. Vai chegar um momento em que tudo que você vai enxergar é espinhos, porque o que está diante de você é espinhos. E esse é o relato do que a gente mais ouve
nas pessoas que sofrem com depressão, né? Como o Maurílio falou, a depressão, quando a gente vai para a autoescola, a gente aprende depressão na pista, né? É um afundamento na pista. Então, é basicamente os conflitos que você enfrenta e você mergulha neles ao invés de enfrentá-los. Ao invés de tentar buscar socorro, você mergulha neles. E aí, como um ferimento que não é tratado infecciona e pode até mesmo levar à perda de um membro, uma questão emocional não tratada, ela pode se tornar numa depressão profunda e até mesmo escalar para uma ideação suicida e tudo mais, que é o alvo do que se fala em setembro, no Setembro Amarelo. Né? É interessante, Maurílio, que o pastor Jean está falando, quando a pessoa ainda está nesse processo, voltando um pouquinho, antes do pensamento suicida, como a pessoa não perde o encanto, perde a esperança, ela não tem mais alegria em nada, e ela sai e vê todo mundo alegre, então cada vez mais ela quer se isolar. É isso mesmo? Quer ficar em casa, trancado, porque as pessoas não vão entender. É mais ou menos isso que sente? Exato. De modo geral, a depressão é isso mesmo, né? A depressão ela é a evolução dos conflitos individuais, então varia um pouco na prática a origem da depressão, mas o sintoma, quando a condição já está presente, basicamente são os mesmos em todas as pessoas. As raízes, que a gente chama de raízes emocionais, elas mudam de pessoa para pessoa, mas quando a pessoa chega na condição, realmente os sintomas são bem parecidos. E aí, o pastor Jean falou uma coisa que eu achei bem interessante, essa questão de ver o mundo preto e branco. Quem já passou por isso, numa depressão profunda, sabe. E isso é muito incrível, sabe por quê? Porque, de fato, você vê tudo em preto e branco. Não é apenas uma metáfora. Eu lembro que nesse período, pastor, eu tinha uma praia que eu gostava de ir. E nessa época, eu falei, eu vou nessa praia. Eu chegava nessa praia, eu não via cor. Literalmente, não há cor. Não é uma metáfora. Muita gente acha que é metáfora. Mas não é metáfora, é real. Você não vê cor. Eu olhava para aquelas árvores, né, elas não pareciam verdes, elas pareciam cinza. Interessante, né? Eu olhava para as ondas do mar, eu não sentia o vento bater no meu corpo. É como se eu fosse um zumbi. Uma pessoa que não tem mais vida, apatia total. Insensível, né? A insensibilidade. Então, forte. realmente, ver a vida preto e branco não é a metáfora, é realmente real para quem está afundado na depressão. Tá bom? Isso é bem importante. E é interessante aqui, Jean, a gente está falando muito de depressão, né? E a gente sempre, quando ministra, a gente fala que depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente e ansiedade é excesso de futuro. Ou seja, elas estão correlacionadas ou elas iniciam de repente com uma ansiedade? Tem muita gente, eu converso com muitas pessoas com ansiedade. Então a ansiedade ela é o início, que pode se dar o início de uma depressão ou não. Ou ela vai ficar com outros sintomas, que é ansiedade, síndrome do pânico, ela evolui para um outro lado. O que é? Geralmente a gente fala, né? A ansiedade se tornou até meio que uma moda hoje em dia, né? Todo mundo quer falar, né? Tanto os influencers e tudo mais. Muita gente fala sobre ansiedade, mas existe ansiedade boa e ansiedade ruim. Ansiedade boa é, por exemplo, vou casar, vou ficar ansioso. Vou viajar, vou ficar ansioso. É como emoção para se planejar, tudo bem, né? É um preparo do corpo, né? O que você está sentindo emocionalmente prepara o teu corpo fisicamente. Dilatação de pupila, respiração forte, coração batendo mais rápido, o sangue sai do rosto e corre para as extremidades dos membros para você poder bater ou correr, né? Isso aí, a gente não precisa nem aprofundar isso porque se fala muito nisso. Mas, o que a gente pode dizer sobre depressão e ansiedade? Geralmente quem tem ansiedade não tem depressão. Mas, geralmente quem tem depressão vem acompanhado de ansiedade. Porque essa conexão entre excesso de passado, excesso de futuro, excesso de presente, ela está toda presente numa coisa só. Excesso, né? O excesso. Como se os três tempos estivessem sobrecarregando a pessoa. Por quê? Ela está sofrendo com o passado, sim, porque ela está sofrendo com coisas que aconteceram e geraram o estado dela atual. Como ela não consegue lidar com isso, ela está estressada. Está irritada, pessimista, desesperançosa, ela está sem encanto, desencantada com a vida. E ela também diz, o que vai acontecer comigo? Ela está preocupada com o futuro. Então, passado, presente e futuro estão como três grandes pedras sobrecarregando essa pessoa. Então, pessoas com ansiedade vão ter depressão? Se não tratar, possivelmente. Mas geralmente pessoas com depressão, elas carregam o peso da ansiedade, que é justamente a incerteza do amanhã, né? O que vai acontecer? Interessante que eu acompanhei algumas pessoas que elas
não sofreram de depressão, elas estavam com ansiedade aguda Uhum. e elas começaram a desenvolver a síndrome do pânico, né? E a síndrome do pânico, ela é terrível. Eu acompanhei Ela chega de algumas repente. algumas pessoas de perto, e essas pessoas com a síndrome do pânico, eu não sei se você já sentiu isso, Maurílio, se quiser comentar já já, mas é como é interessante. Elas sentem um nervo, o corpo delas, né, reage. Elas começam a se tremer, elas sentem o nervoso, elas não querem estar ali, elas sentem ânsia de vômito, elas precisam sair daquele ambiente urgente, porque o coração bate acelerado e elas têm que sair dali. Gera um pânico mesmo nela, é um medo excessivo, né? Que é oriundo da ansiedade, né? Exato. Uma ansiedade excessiva. Não sei se você sentiu isso, a depressão já são outros sintomas, né? Isso. A depressão, ela é, como o pastor falou muito bem, a evolução dos conflitos já de ansiedade, né? Porque a ansiedade, na prática, é o quê? É medo. Então, a ansiedade é uma resposta emocional, Muito como o bom. pastor já falou, de medo. Ou seja, uma resposta de sobrevivência, uma Medo resposta... excessivo, né? Isso, medo excessivo, uma resposta fisiológica, que isso vai impactar diretamente na tradução dessas emoções, né? Se você parar para se perguntar qual é a maior diferença entre emoção e sentimento, sentimento é a interpretação da emoção. Emoção. Então, diante de uma situação, eu sinto o quê? Medo e interpreto como rejeição, como abandono, como fracasso, como frustração. Então, eu vou interpretar aquela emoção. É um péssimo tradutor. Exato. O cérebro reptiliano é um péssimo tradutor, né? Mas falando de pânico, né? O pânico é uma evolução da ansiedade. O pânico e qualquer tipo de fobia, na prática, é o quê? É um galho de uma árvore. Muitas vezes a gente quer inverter, achando que uma árvore dá no galho, mas na verdade não é. O galho dá na árvore. Então, pânico, fobia, claustrofobia, agorafobia ou qualquer tipo de fobia, na verdade, ela é o quê? É um galho de uma árvore chamado transtorno de ansiedade. Interessante. É daí que nasce. Então, na prática, o pânico, eu não tive pânico, mas eu tive ataques de pânico. É diferente. O que são ataques de pânico? É vez ou outra, é um ataque de medo tão profundo que a pessoa tem taquicardia, sudorese, sentimento iminente de morte. Ela sente o gosto da morte, Vai literalmente. parar na Meu UPA Deus. achando que é Exato. infarto. Exato. Então, o pânico, na prática, é isso. Mas eu acho muito importante falar o que é o pânico de forma muito simples. O ataque de pânico, como nós já sabemos, ele é um galho da árvore. E o que é o pânico na prática? O transtorno do pânico, que hoje na verdade, é denominado transtorno do pânico. Antigamente se chamava de síndrome do pânico. Hoje é Não sabia. transtorno Então me perdoe, eu não do sabia. pânico. Transtorno É do só uma pânico. Isso, adaptação. é só uma adaptação Ao termo, né? né? Certo. Exatamente, para se adequar mais. Muito bom. Então é um transtorno. O que é transtorno? É daquilo que traz sofrimento. Transtorno de ansiedade é a ansiedade que traz sofrimento. A ansiedade não é um transtorno, Muito mas bom. existe o transtorno de ansiedade, É o excesso, né? que é o excesso de Que é sofrimento. tu tá andando assim e de repente tudo vira de cabeça para baixo. Né? É o Exato. transtorno, ele vira. Exato. Né? E toda pessoa que está sofrendo com pânico, ela tem basicamente três situações, três condições básicas, né? Como diz Maria Gabriela, condição sine qua non. O que é? Sentimento de muita ansiedade, ou seja, muito medo. É uma pessoa que tem muito medo. Segundo, é uma pessoa que se sente sozinha. Não tem ninguém para ajudar ela. E o terceiro elemento, sine qua non, é cobrança. Então eu preciso, para desenvolver Se pânico, cobra muito, né? Peso de Muito. cobrança, né? eu preciso ter muita ansiedade, ou seja, entre parênteses, muito medo. Segundo, eu preciso me sentir sozinho, apenas, solitário, não há ninguém para me ajudar. E terceiro, cobrança. Que tipo de cobrança? Ou autocobrança, por exemplo, bater meta na empresa, dar um filho para minha esposa, ser quem as pessoas querem que eu seja. Muito ou bom. uma cobrança externa, alguém que me cobra para ser alguém, para ser algo. Juntando esses três elementos, que a gente chama até de o misto quente, tem que ter pão, queijo e presunto para ter um misto. Para ter pânico tem que ter muita ansiedade, se sentir sozinho e muita cobrança. Isso é muito importante porque tudo isso nasce no medo. Nossa, no medo. Interessante. É o Exatamente. transtorno do Isso, pânico, do né? pânico, Muito exatamente. bom, Aurílio. E é Muito interessante que o pânico, ele vem de Pan, que era o deus das florestas na mitologia grega, que era a figura de um homem, com corpo de homem, mas a parte de baixo era de bode. E ele tinha chifres e tocava uma flauta, e ele era o símbolo do pavor no meio da floresta. Então, o pânico é justamente isso, quando você se sente completamente indefeso diante de uma situação. O pânico é um medo descontrolado. Né? Exato.
e tem uma raiz espiritual profunda, né? Quando você realmente se entrega. E é interessante que João fala disso. João diz assim que o medo escraviza. Ele traz o sentimento de escravidão. E o perfeito amor, que é o amor de Deus, lança fora todo medo. Porque se ele lança fora todo medo, você não se sente mais preso, escravo naquele sentimento. É profundo esse tema, né? Ele falando sobre transtorno, um dos transtornos que gera esse peso de cobrança, que é muito atual e tem a ver principalmente com a geração Z, mas que está afetando também a geração Y, a minha geração X, né? Para quem nasceu até 80, né? Que é o FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de perder a vida, perder o que está acontecendo lá fora. É a síndrome FOMO. O que é isso? Quando eu pego o meu celular, olho a vida dos outros, que é a coisa que nós mais fazemos hoje com as redes sociais, Instagram, TikTok e tudo mais, a gente olha aquilo ali e diz assim, eu não estou vivendo nada. Minha vida é tão péssima. Eu estou aqui comendo farofa de ovo e fulano está comendo camarão na beira da praia. Eu estou aqui sem dinheiro para pegar um ônibus e fulano está passeando em Paris. Então eu não estou vivendo. E por causa disso as pessoas estão carregando um peso desnecessário. É o que eu sempre digo. Você olha para a sua grama e você olha para a Instagrama do vizinho e você acha que ela é mais verde. E por causa disso você desvaloriza tudo que você tem e começa a carregar um peso de cobrança. Eu preciso me tornar essa pessoa. E o que ela está apresentando, só para finalizar, o que ela está apresentando é o palco. E eu estou comparando os meus bastidores com o palco que alguém apresentou nos stories e no feed. E isso traz cobrança. É muito interessante, né? Porque isso tudo é comparação. Eu também ministrei uma palavra aqui. Está no canal do YouTube da igreja, né? No Família Castanhal. Quem quiser acessar, eu sei que lá está essa mensagem que eu ministrei sobre cobiça, né? Então, todo mundo que cobiça, né? A cobiça, até em Êxodo, nos 10 mandamentos, fala da cobiça, né? O último mandamento, não cobiçarás. Então, não cobiçarás o quê? A mulher, o gado, os bens, não cobiça. Cobiçar é querer ter o que o outro tem, né? Então, quando nós temos o pecado de cobiça, a nossa tendência é nos compararmos com outras pessoas, que é o que o Jean está falando, né? E desvalorizar tesouros, né? E nós temos a tendência de desvalorizar aquilo que nós temos. Por quê? Porque nós nos acostumamos com aquilo. E a gente começa tanto a olhar para aquilo que nós não temos, que aí começa a gerar uma ansiedade. E é muito importante a gente entender que talvez a raiz disso, gostei muito da ilustração que o Maurílio colocou, que é uma árvore, né? Então, são os galhos, isso aí. Toda fobia, tudo é um galho da ansiedade. Mas a raiz dessa árvore pode ser cobiça. Então, é muito importante, o pecado da cobiça gera ansiedade, que vai gerar fobias, né? Olha como é interessante, né? Agora, Jean, conta pra gente... como é que tá esses dados no mundo, no Brasil? Eu sei que o que a OMS fala sobre isso. Eu sei que a doença emocional, talvez, né? Digo eu, não sei. Talvez seja o mal do século. O que estão falando sobre isso? Eu considero, sim, o mal do século, olhando as estatísticas. A Organização Mundial da Saúde fala que a depressão é a terceira maior causa de afastamento do trabalho, perdendo apenas para dor nas costas, que é uma doença mecânica, e para lesão por esforço repetitivo, LER, né? Uma cabeleireira que seca muito cabelo, um cara que digita demais, um mecânico, em geral, né? Como essas duas que estão no primeiro e segundo lugar são mecânicas, a gente pode dizer que a depressão, em âmbito emocional, é a doença que mais afasta pessoas do trabalho. Uma pessoa que se afasta do trabalho, o que ela vai causar? Um impacto na sua autoestima, na sua família, na sua renda, na sociedade, no comércio em geral. Tudo vai ser afetado pela saída em massa que está acontecendo de pessoas do mercado de trabalho, né? No Brasil, nós temos mais de 10%. Algumas estatísticas mostram... porque assim, a estatística é complicada porque menos de 10% das pessoas procuram ajuda. Então... a estatística ela registra quem foi no posto, quem foi na UPA, quem foi no SAMU, quem foi em algum lugar, num terapeuta, num psicólogo, psiquiatra. Então, como a maioria, tem muita gente que sofre em casa, a estatística tenta dizer que mais de 10% da população brasileira sofre com depressão. E a faixa é entre 15 e 29 anos.
E a depressão também é a maior causa de suicídio entre jovens entre 15 e 29 anos. Meu Deus. Que é a fase com maior vida. É o vigor, né? Né? Todo o vigor de um homem e de uma mulher está nessa fase. Eu me lembro de 15 a 29 anos, é a fase que eu mais sonhei, mais corri, mais andei, menos dormi, né? Porque tem força, tem vida. Né? Nós temos também, o Brasil é líder na América Latina em depressão e ele é considerado o país mais ansioso do mundo. Então, Meu esse Deus. negócio de dizer que o brasileiro é alegre, ele está rindo de nervoso, na verdade. Né? Porque a conjuntura social, política, econômica leva a um peso muito Verdade. grande. O brasileiro sofre muito, né? As pessoas mais afetadas com doenças emocionais são as mulheres, porque a mulher é um ser hiperpensante. É o que eu sempre falo, né? O E homem muito emocional a o mulher, homem né? fica na caixinha do vazio, igual Homer Simpson, Não, a né? mulher por si só ela já é mais emocional. O homem consegue entrar na caixinha do vazio e ficar ali. A mulher, ela está sempre pensando. Tem muitos vídeos na internet, memes, mostrando a mulher pensando em 1000 coisas, né, ao mesmo tempo. Então, mas as mulheres também conseguem sair mais fácil das questões das lutas emocionais. Por quê? Porque ela tem as amigas. Elas têm um suporte emocional que é o conversar. É muito comum você ver, amiga, preciso conversar. 15 horas depois ela fez a introdução. 3 dias depois ela ainda está falando do assunto. Por quê? Porque mulher, ela põe para fora mesmo. Nós homens... O homem tem mais Eu dificuldade, sempre né? costumo dizer, o homem ele precisa de 4 semanas de futebol jogando com os amigos para dizer eu, na outra semana não, na outra semana tô, na outra semana bem. E o amigo leva mais 2 semanas para dizer é. Então o homem ele demora muito a botar para fora. Por isso que os mais atingidos com suicídio são os homens. Porque eles são mais violentos e eles realmente dão cabo da vida com mais facilidade. As mulheres ainda pisam um pouquinho no freio, né? E nós temos, por exemplo, no Pará, a gente viu em cada 100 internações, 4,8 eram por depressão, né? Nos últimos meses, estatística recente, né? E com a questão do suicídio, né, que já é a finalização da coisa, nós se crê pela estatística, né, porque existem muitos casos subnotificados, né, mas se crê que, por exemplo, existe um site chamado Worldometer, que é mais ou menos mundômetro. Ele vai atualizando em tempo real o número de suicídios, números de pessoas com depressão, pessoas que deram entrada no hospital, ele vai atualizando. Até semana passada, eu tinha visto a estatística, no sábado passado, quando nós tivemos o Profetize em Castanhal, eu olhei a estatística, estavam 774 mil pessoas no mundo já haviam tirado a vida, e atualizando. Nós já estamos perto de 800 mil. A estatística mostra que mais de 1 milhão de pessoas tiram a vida todo ano no mundo, né? No Brasil, a média é de 46 mil pessoas que realizam suicídio, ou seja, 38 pessoas por dia no Brasil, e a média mundial é de 35 a 40 segundos, uma pessoa tira a vida no mundo todo. Né? Essa é a realidade das doenças emocionais. E nós, como Pará, estamos no final da lista em número de pessoas com depressão, 5% da população, perdendo, em primeiro lugar, para os estados do sul, de onde eu venho, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, com 15%. Meu Deus. Isso é o que mostra a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde brasileiro. Saúde. Já nós vamos falar sobre prevenção e sobre os passos para sair. Mas antes, eu fiquei muito admirado, né? Eu louvo a Deus, porque o Maurílio, ele passou por todo esse processo de depressão, né? Foi curado, para a glória de Deus isso. Amém. E o Maurílio se tornou psicanalista, hoje ele atende terapeuticamente, não é isso, Maurílio? Mas o Maurílio também é educador físico. Exato. Maurílio, existe a depressão, ela sempre, ou então os sintomas, não vou chamar de depressão, talvez os sintomas de um quadro depressivo, ele sempre está relacionado ao emocional ou ele pode também ser hormonal? Com certeza pode ser físico, de cunho biológico, vamos dizer assim, né? Como por exemplo, desnutrição, problemas alimentares, hábitos nocivos, não só hábitos de ingestão, algo que eu como, algo que eu bebo, mas também de ambientes que a pessoa vive e gerando respostas no corpo, né? Então existe sim desequilíbrio hormonal que pode causar depressão, ok? Mas de modo geral não é a realidade, na maior parte das vezes, tá? É igual como, por exemplo, quando as pessoas falam assim, existe depressão, depressão, a gente fala depressão, mas existe vários tipos de depressão. Porém, a depressão maior
que a gente chama de depressão maior, é a depressão que é 98%, 95%, 96%, 97%. E nós temos os casos de depressão bipolar, que já é uma patologia realmente psiquiátrica, que já tem uma outra abordagem. Então, da mesma forma, fazendo um paralelismo a isso, nós temos os problemas físicos causando depressão, temos, mas não é a maioria. Isso é Entendi. possível? Sim. Por quê? Porque nossa estrutura biológica ela é movida através de quê? De reações químicas, de reações hormonais. Então, isso é questão de biologia, né? Desculpa te interromper, só Aham. para o pessoal que está assistindo a gente agora, que é muito Certo. importante, Maurílio. Claro, vocês estão diretamente na área, mas o meu trabalho, por exemplo, aqui no podcast mesmo, vamos ter um quadro para falar exatamente do que eu gosto de falar. Eu vou falar, né? Eu trabalho com casais, com família e com homens e mulheres. E como eu trato muito com homens, por exemplo, e acontece com as mulheres também, com os homens, só para as pessoas estarem sabendo, esclarecer isso. O homem, quando ele está com baixa testosterona, por exemplo, você, educador físico, sabe isso melhor do que eu. Com baixa testosterona, os hormônios dele estão todos desregulados. Exato. Ele começa a sentir uma tristeza, ele começa a se sentir muito sonolento, ele começa a sentir reações químicas no corpo, como você disse, que aí ele acha que é depressão. Mas pode ser somente cuidar do corpo. Assim como mulheres que Algo endocrinológico, né? endocrinológico. As mulheres, mais ainda, porque a mulher tem uma alteração hormonal, principalmente no ciclo menstrual da mulher, que ela varia muito os hormônios e elas vão de um pico de tristeza, parece bipolar, algumas, né? A mulher passa Ela vai 4 de uma- estações num mês. Ela vai de um pico de tristeza para uma alegria profunda, depois volta para uma tristeza, uma Do verão pro irritação. inverno. Então, se ela não souber, nós já vimos casos aqui na igreja de pessoas que achavam que estavam num quadro depressivo, foram para sala de aconselhamento, enviamos para vocês, enviamos para o pastor Jean, e fomos ver que indicamos, orientamos essa pessoa a fazer exames, e o problema dessa pessoa era hormonal. Então é por isso que eu estou falando. Então é muito importante a gente falar, Maurílio, sobre isso, que sempre antes de ter um diagnóstico, antes de ir com um psicólogo ou um psiquiatra, é importante fazer os exames, os índices dos hormônios. Com certeza. O tratamento da depressão, primeiramente, se deve investigar se realmente tem ao aspecto físico. É muito multidisciplinar, importante. né? É multidisciplinar. Então, procurar um médico. Eu, por exemplo, a primeira abordagem que eu procurei foi médica. Então, eu percebi, por iniciativa própria, eu busquei um médico. E ele falou, olha, isso aqui está com cara de depressão. Sintoma tal, 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 tal. E aí começou a me direcionar. E eu fiz um check-up, inclusive, de nível de hormônios da testosterona e, de modo geral, um check-up. Serotonina, né? Para identificar se havia alteração biológica, né? E não havia, realmente não havia, então realmente eu estava com um transtorno emocional. Mas existe sim. É importante olhar os aspectos biológicos e psicológicos, sempre, investigar onde é que está a origem, porque realmente tem muitas mulheres, por exemplo, que sofrem com um desequilíbrio hormonal muito forte e potencializa ainda mais a ansiedade. Especialmente na menopausa, né? Exato. E então, assim, investigação médica para saber se realmente é uma alteração hormonal. É muito válido e também a alteração psicológica. Mas eu queria pontuar uma coisa muito importante aqui. E na minha prática terapêutica e nos meus estudos eu observo muito isso. Lembra que agora há pouco nós falamos do galho e da árvore, da ansiedade, ser galho ou ser árvore, por exemplo, do pânico? Sim. Eu reitero uma coisa muito importante. Eu gosto muito de olhar esses aspectos que muitas vezes as pessoas não olham. Tem uma velha pergunta que diz, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Quem vem primeiro? É a alteração biológica causada pelos aspectos mentais ou os aspectos mentais causados pela alteração biológica? Boa. Então eu vou deixar essa pulguinha atrás da orelha, essa pergunta, porque na maioria das vezes a alteração física, pastor Igor, ela de fato já é consequência de respostas emocionais. Muito respostas que nós chamamos de psicossomática. Tava pensando nisso agora mesmo, cara. Entende? Porque, por exemplo, o estresse, ele diminui a testosterona. Com certeza. Então, realmente, se você está com doença emocional, muito boa colocação, Maurílio. Às vezes, o problema emocional, que vai ser psicossomático, vai dar no corpo, só que a raiz é emocional. Muito bom falar nisso. Ou seja, comi açúcar porque estava ansioso ou estava ansioso e por causa disso eu comi açúcar? Tá, Né? agora para quem está vendo a gente aqui, vamos já caminhar para o final. Falamos
muito tempo sobre coisas que geram até um aperto no nosso coração, né? Poxa, mas é a realidade. Bem-vindo ao nosso mundo. Agora, quem está nos vendo agora, cara, a pergunta é: quais os passos para sair disso? Quem quiser começar falando, fique à vontade. Quais os passos? Para quem está vendo agora, talvez ainda não está num quadro profundo de depressão, mas já está sentindo os sinais. O que a pessoa faz? Olha só, nós estamos no Setembro Amarelo, justamente é o mês de conscientização e combate ao suicídio. Então, uma das coisas que a gente mais ministra nas escolas e principalmente no grupo de apoio, mas esse mês foi muito intenso, né? A gente tem falado muito isso na escola. O primeiro que eu considero número 1 é não se isolar. Não se isolar, porque toda pessoa que passa por um problema emocional, ela acha que ela está esquisita. Ela acha que ela está sendo um peso para todo mundo, está atrapalhando todo mundo, e ela tá se sentindo, como eu falei, monocromática, preto e branco. Mas o mundo continua colorido, então ela acha que por ela estar preto e branco, então ela tem que se afastar, tem que se esconder. E o isolamento, ele é fatal. A Bíblia diz que aquele que se isola busca seus próprios interesses e ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. Então, se eu me isolo e eu me levanto contra a verdadeira sabedoria, eu aprendo que a verdadeira sabedoria não é o isolamento, é o estar junto. Muito bom. E o isolamento é mais ou menos como a galinha no interior protegendo os pintainhos. E só para completar, Jean, o Provérbios fala que Deus faz com que o solitário habite em família. Ou seja, então, o solitário, não ande sozinho, né? Não ande sozinho, exatamente. Aquela galinha protegendo os pintainhos ali, os pintinhos, quando ele sai de debaixo da proteção dela e conforme ele vai se afastando, tem alguém de olho, é o gavião. Então existe morte, existe uma possibilidade fatal mesmo, né, da pessoa entrar numa condição ainda pior quando ela se isola. Ela é vítima, ela se torna presa fácil de problemas ainda maiores com o isolamento. Certo. Não andar sozinho, não se isolar. E o que mais? Procurar vocês, claro, quero até pedir aí pro pessoal da produção, coloca aqui embaixo já o Instagram do SOS Depressão. Se quiser, pode deixar um contato também? Claro. Então coloca um contato telefônico aqui também já, né? Já pode falar no final. A Casa da Família. Nós vamos falar isso no finalzinho, mas já vai colocando para a pessoa ir seguindo. Exato. E além do isolamento, não ficar isolado, o que mais? Olha, eu gostaria muito de pontuar uma coisa. Eu falo muito isso. Toda pessoa que eu oriento, que está passando por condição de depressão e ansiedade, transtorno de ansiedade, na verdade, eu só supero aquilo que eu compreendo. Então, o que acontece? Eu vejo que é a chave que roda para quem está em condição de depressão ou de sofrimento emocional como um todo. Eu preciso compreender com o que eu estou lidando. Isso é uma questão de lógica, é como você ir para uma guerra e saber com quem você vai lutar. Então, com quem você está lutando? Conhece o teu inimigo. Exato. Muito bom. Compreender A arte da guerra. Para superar. E você precisa compreender as raízes do que está levando você em todos os aspectos espirituais, emocionais e físicos. A Bíblia fala que nós somos reiteradamente nessa ordem, espírito, alma e corpo. Então, é uma união sempre. Então, é compreender para superar o que está me levando àquele momento. É interessantíssimo. Nós costumamos falar muito isso nos atendimentos terapêuticos, que uma mudança de consciência, ela é em milésimo de segundo, ela acontece em milésimo de segundo. Então, o que acontece? Quando eu compreendo a verdadeira natureza da minha dor emocional, eu consigo superar com muito mais facilidade, em menos tempo, e consigo simplesmente liberar aquele estado de tensão, de medo, de perigo, de risco que a pessoa que está em depressão sente o tempo inteiro. Então, pastor, eu diria que é complementar a não se isolar, porque quando eu me isolo, dificilmente, na depressão, a minha voz, a minha mente é a minha melhor amiga. Na depressão, não, ela, na verdade, é a minha pior inimiga. Então, eu preciso de uma terceirização de uma voz, já que a minha voz, ela fala apenas as coisas para me levar para o fundo do poço. Preciso de uma outra voz. Isso. Emprestar meu ouvido para uma outra voz. Muito bom. Preciso terceirizar a minha voz, a voz mental, para uma outra pessoa, claro, com condições também, para que eu tenha um outro olhar sobre mim, porque o meu olhar na depressão e no sofrimento emocional é corrompido. O pior Ele tá corrompido. que pode ter. Então, eu só supero aquilo que eu compreendo. Então, você precisa conhecer a natureza. E é interessante, por exemplo, você que está assistindo a gente, não sei em que lugar do Brasil você está.
mas eu quero dar uma palavra, inclusive eu quero emendar, já eu passo para vocês como uma palavra pastoral que eu quero dar. Nós temos atendimentos, nós temos na igreja a Casa da Família em Castanhal. Nós iniciamos esse projeto há 6 anos atrás, nós temos toda terça-feira às 7h30 da noite, não é isso, Jean? Isso. Nós temos o grupo de apoio nessa Casa da Família, é gratuito, e ele pode... Sem inscrição. Sem inscrição, não tem questão de religião, qualquer pessoa pode chegar, idade ou religião, pode estar aberto para quem quiser. A gente só pede que pelo menos a criança tenha um entendimento, consiga entender a palestra. Perfeito. Já pode de participar. adolescente para cima, né? Uhum. E claro, menores de idade tem que estar acompanhado. E caso, poxa, o pastor, eu estou aqui, não tem. O pastor Jean, que ele é o coordenador, a gente está, inclusive, é um projeto que nós temos de fazer o livro e o vídeo de instrução para poder espalhar isso pelo Brasil. Sim. Por quê? Aí você precisa entender agora como nós pensamos. Por que eu estou falando isso para vocês? Em 1 Tessalonicenses 5:23 é o que o Maurílio começou falando aqui. A palavra do Senhor diz que nós estejamos inteiramente íntegros. Deus possa nos santificar, nos encontrar inteiramente íntegros, irrepreensíveis até o dia do Senhor Jesus Cristo. Nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo estejam santos, estejam santificados, irrepreensíveis. Então, nós cremos o quê? Que a primeira redenção, ela é espiritual. Então, nós somos a favor, inclusive na Casa da Família nós temos psicólogos que atendem, né? Nós indicamos um atendimento psiquiátrico, só que tudo isso é para tratar a alma. Inclusive, todo o tratamento, inclusive o médico, o psiquiatra, por se tratar da alma, ele também é subjetivo. Né? Claro que ele receita remédios, mas o tratamento é subjetivo, ele é uma dimensão terapêutica. Então, para você entender que como nós cremos, eu não creio, nós não cremos aqui apenas no tratamento na alma. Então a primeira redenção é no espírito, é quando nós conhecemos Jesus, nosso Senhor, o autor da vida. E aí o espírito começa a influenciar a nossa alma. É por isso que a gente sempre fala de um conjunto, nunca é só um. Mas a redenção, biblicamente, ela é primeiro espírito, para influenciar, moldar a nossa psique, a nossa alma, nossos desejos, a intenção do nosso coração. O espírito vai influenciar a alma. E a última redenção é do corpo, que a Bíblia fala que quando ele vier nos buscar, nós seremos como ele, né? Nós seremos como ele é, com um corpo glorificado. Então, a Bíblia diz que onde está a morte, a tua vitória, onde está o pecado, o teu aguilhão, ou o contrário, morte, né? Mas assim, vai ser vencida a morte literalmente. Estaremos com um corpo ressurreto como o de Jesus Cristo. Então, a última redenção é a do corpo. Então, espírito, alma e corpo. No tempo presente, o que nós orientamos? Eu já estou falando por eles aqui, vou já passar a palavra para eles, mas o que é? Você precisa de um conjunto de pessoas. Gostei muito do que foi falado sobre ouvir uma outra voz. O pastor Jean falou, não se isole. Então, o que nós orientamos? Cuide do seu corpo, exatamente por questões de taxas hormonais, a saúde, cuidar da saúde. Procure um psicólogo e, se for preciso, o psicólogo vai orientar, vai te encaminhar para um psiquiatra, né? Procure um psicólogo ou psicanalista, né? Uma terapia, e procure alguém, uma ajuda espiritual. Pastores, autoridade espiritual que pode te falar da palavra de Deus, né? E junto com a tua família, que as pessoas te amam, você tendo essas ajudas, cuidando, um educador físico, talvez um personal trainer, junto com um psicólogo, um terapeuta, junto com um pastor, um líder espiritual e com a família, olha esse conjunto. Eu acredito que essa é a saída, né, Jean? É sempre multidisciplinar, né? Porque a atividade física, ela vai gerar em você noradrenalina, ou seja, vai te dar o ânimo que você precisa. Vai gerar serotonina, vai te ajudar a se sentir bem. Vai liberar o GH, que vai fazer o teu corpo se sentir forte, disposto e tudo mais. E ainda vai gerar também a endorfina, que é como se fosse um relaxante muscular, emocional, físico, natural. Então a atividade física já vai te dar um bem-estar incrível. Mas a gente também coloca como um ponto importante, que a gente fez um top 10 no SOS, das principais causas que as pessoas mais relatam. Uma das que eu coloco como
importantíssima é o perdão. É você não guardar raízes de amargura no Muito seu bom. coração. Hebreus 12:15. Exatamente. Hebreus 12:15 diz que a gente não pode se privar da graça de Deus. Como que a gente se priva da graça de Deus? Deixando que uma raiz, e é interessante que essa raiz de amargura, ela vem lá do Antigo Testamento, é raiz venenosa de amargura. Exatamente, ela vai brotar e o que ela vai fazer? Primeiro, ela vai te perturbar e contaminar outros. Contaminar muitos. A raiz de amargura, eu sempre chamo ela de escalada da semente da mágoa, né? A pessoa se magoa, se fere, se ofende com alguém, ela não trata aquilo ali, ela não perdoa, ela deixa ali. Nosso coração, ele é tratado como um jardim, como uma horta. Se eu deixar aquela semente em cima da terra, ela vai penetrar no solo. E ela vai gerar um sentimento pior do que aquele ali, né? Como a gente está falando durante todo esse programa. Se eu não trato, piora. Ela vai gerar o ressentimento. Ressentimento é o replay. Eu dizer, lembrei, doeu, lembrei, doeu, lembrei, doeu, lembrei, fiquei com raiva, lembrei, fiquei com raiva. Ressentir, né? Exatamente, eu fico ressentindo. E se eu não tratar isso, isso vai se espalhar dentro de mim e vai me perturbar. Eu vou me tornar uma pessoa perturbada por causa da pessoa que eu não perdoei. E eu vou contaminar outros. De que maneira? Toda vez que alguém perguntar daquela pessoa que me ofendeu, eu vou detonar ela. E a visão que a pessoa tinha dela vai ser manchada pela minha raiz de amargura, que me perturbou. O que eu faço, então? Em primeiro lugar, eu tenho que fazer a busca no meu interior todos os dias das sementes que estão no meu coração. E a boa notícia é que Jesus, quando ele ressuscitou, ele foi confundido por Maria Madalena como jardineiro. O primeiro homem do jardim era um jardineiro, Adão. E Jesus é o segundo Adão, o jardineiro. Eu posso pedir a ajuda desse jardineiro, Jesus, e dizer assim, Jesus, me ajuda. Olha para o meu jardim, olha para a minha horta, vê se tem algum caminho mau, como diz o Salmo 139. Me ajuda nas minhas inquietações, como escreveu Davi. Me ajuda a tirar isso aqui, eu não consigo. Aí eu olho para ele que perdoou todos aqueles que o ofenderam e o feriram e o crucificaram, e ele perdoou. E aí eu pergunto para ele, quantas vezes eu devo perdoar? Eu devo guardar esses 490 ressentimentos? Ele, 70 vezes 7. Perdoe. Então, o perdão, eu considero que é o desativador da fábrica de veneno que eu ativo quando eu não perdoo, quando eu me ofendo. O perdão, ele é libertador e ele cura muitas doenças emocionais. Tem muita gente doente por falta de perdão. E o Evangelho do Senhor Jesus, ele fala exatamente isso. Em Mateus capítulo 6, a partir do verso 10 ali, ele fala, se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial vos perdoará. Quem está falando isso é Jesus. Agora, se vocês não perdoarem, vocês também não serão perdoados. Condição sine É uma qua non. condição. Então, é muito interessante que não é uma opção, é uma condição. E é exatamente como dizem, né? Não perdoar é tomar veneno e esperar que o outro morra. Não tem como. Não tem como. Então, pode falar algo, Maurílio? Essa questão do perdão realmente é uma coisa que é comum no tratamento da depressão, de qualquer conflito emocional severo, né? Exatamente, muitas pessoas acham que perdoaram e não conseguiram perdoar. E eu sempre falo para elas, eu acredito muito nisso, que o perdão ele é uma decisão, sim, claro, tudo é decisão, né? O fato de estarmos aqui é uma decisão. Então, o perdão não é diferente, ele é um elemento que você decide. Não é um sentimento, Isso, é uma decisão. É uma decisão, exato. Eu decido. Agora, é importante a pessoa entender que o perdão ele é uma decisão que precisa de um processo. O processo de digestão. Então, o que acontece? Eu perdoei e não quero sentir mais nada. Ok, perdoei e não quero sentir mais nada. Não, já estou bem, não é assim. O processo eu decido perdoar. A Bíblia diz que Deus conhece as intenções do coração humano e os homens julgam pela aparência. Então, quando eu, diante de Deus, decido perdoar, eu já cumpri meu papel, já respeitei um princípio espiritual. Eu decido perdoar, pastor Igor. Eu decido. Agora, Pai, me ajuda nesse processo de liberar essa ansiedade, de liberar essa raiva, de liberar esse ressentimento, essa amargura que já são respingos da falta de perdão. Ajuda a liberar essa doença, muitas vezes, muita gente já está com doença física por causa do transtorno emocional, né? Então, o que acontece? Entender, para que a gente não se frustre, que eu decido perdoar de coração alguém,
mas ainda assim eu preciso passar por um processo. Mas esse processo, de cura, né? mas esse processo, só para complementar o que você está falando, é correto, eu decido, mas esse processo é entre a decisão e a verbalização. Isso. Então, esse processo, um exemplo, eu decidi perdoar o meu pai. Então, eu estou decidindo, eu estou cumprindo um princípio, como o Maurício falou. Só que esse processo que ele está falando é a partir do momento que eu verbalizo. Se eu verbalizo, sai. Sai. Agora, qual é o grande problema? É que as pessoas demoram muito a verbalizar. E às vezes, quem está nos vendo, às vezes o pai já morreu, já faleceu. Né? E a gente sempre tem como, pastor? Tem. Procura uma autoridade espiritual, alguém que. Nós fazemos isso aqui. Alguém que trabalha com cura, com libertação. Nós vamos fazer algo chamado substituição, né? Oração de substituição. Então, alguém vai estar. Né? Alguém vai estar. É substituição mesmo, vai estar com uma substituição do seu pai e você vai verbalizar isso. Então tem que verbalizar. Porque a nossa alma só tem uma forma de sair, é verbalizando. Então, do processo da decisão até a verbalização é um processo. Então, o que eu sempre indico para as pessoas, Maurílio, vocês podem usar isso lá. Faz agora. Eu lembro que teve um culto que nós fizemos na quarta-feira, e eu lembro muito disso porque um ovelha nosso, um amigo nosso, que é o Bruno, né? Vou deixar um abraço pro Bruno. Ele disse, faz muitos anos isso, foi o Espírito Santo que me levou a fazer aquilo, não estava no sermão. E eu falei assim, você precisa perdoar agora? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora. Talvez a pessoa esteja distante de você, se ela estiver perto, você vai pedir agora. Se ela estiver na sua casa, quando chegar em casa, você faz. Mas se a pessoa não é próxima, pegue o seu celular agora e mande uma mensagem. Ligue ou mande uma mensagem. Ele disse que saiu do culto, ele fez isso. E ele tinha um problema com o pai dele. Ele saiu do culto, ligou para o pai dele, na hora do culto, liberou perdão, pediu perdão e voltou para o culto para a oração final. E ele já voltou chorando muito, mas ele disse que saiu algo de dentro dele. Então, esse processo da decisão até sair, como o Maurício está falando, é até a verbalização. É muito importante falar isso. Tá? Agora, a gente já está encerrando aqui, a gente falou os passos para procurarem. Né? Eu quero fazer uma última pergunta aqui, Jean. Eu acho que vamos deixar os contatos para te falar no final. Agora, a pessoa que está nisso, ela... Beleza, não se isola, ela procura essas 4 ajudas aí, né? Física, um terapeuta, procura uma autoridade espiritual e a família é muito importante nesse processo. Agora, qual é a prevenção? Poxa, eu sinalizou uma coisa só, não estou com esse problema, mas eu quero me prevenir, não quero chegar a ter esse problema. O que faz? Para depressão, por exemplo? Não, qualquer doenças emocionais, né? Qualquer uma. A gente sempre fala da questão da autoestima, né, que é muito importante, é você equilibrar muito bem a sua autoestima. A autoestima tem a ver com a maneira como você se enxerga, como você se valoriza, como o próprio nome já diz, como você se estima. Né? Quando nós colocamos os filtros da sociedade, é uma predisposição muito maior de nós sofrermos emocionalmente, porque a sociedade nos avalia, como o próprio Maurílio lembrou, de quando Samuel chegou na casa de Davi, na casa de Jessé, e ele viu todos os irmãos de Davi, um bonito, outro forte, e ele ficou admirado, eis aí o rei que vai ser escolhido, deve estar aqui no meio, esses caras bonitões, mas Deus não, ele disse, Samuel, eu não olho assim, eu olho para o coração. E Samuel entendeu que deveria chamar o outro filho. E a sociedade, o próprio Deus mesmo já nos mostra com essa história que a sociedade avalia assim. Então, uma das coisas que está ferindo demais a sociedade hoje são redes sociais. É você parar de se comparar, parar de olhar a vida do outro e olhar para quem realmente te conhece, que é Deus. Deus, eu sempre digo, troque a autoestima pela estima do alto. Você começa a olhar para Deus e você percebe o quanto Ele te ama, o quanto você é importante. 2 coisas que eu sempre falo. Nós fomos criados por Deus. Deus é infalível. Se eu sou criado por Deus e Deus é infalível, não existe nada em mim que não seja belo aos olhos dele. O nariz que Ele me deu, foi Ele que deu. A altura que eu tenho, o peso que eu tenho, claro, não posso, eu tenho que cuidar. Mas assim, né? O peso que você dá, não aquele que tu adquiriu, né? Não é aquele que ele adquiriu, não. Eu não estou falando desses 283 hambúrgueres que você comeu até hoje. Não é isso. Mas eu estou dizendo, Deus nos desenhou, para nós, a Bíblia declara em Efésios que nós somos feitura de Deus. A palavra grega poema, né? Poema, que significa um poema. Deus ele nos trata como obra-prima. Quando nós entendemos isso,
É como se desse uma injeção de prevenção aí de 60%, 70%, 80% na nossa autoestima. Uma autoestima equilibrada, principalmente ligada à estima do alto. Saber que Deus me ama, que eu sou importante, que isso que eu estou passando vai passar, que toda tempestade se encerra, né? E que Deus está cuidando de mim. Cuidar bem da autoestima da maneira certa. Mas isso vem pela fé, né? Não usando os filtros da sociedade, mas usando os filtros de Deus. Mas isso só vem pela fé. Exatamente. Não tem como. Sem fé, não tem como conhecer Deus, né? Então, o que Exatamente. está falando é para conhecer a estima do alto, né? Conhecer Exato. e para conhecer tem que ter fé. Exatamente. Tem que buscar a Deus, né? A fé é esse filtro principal, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Então, eu espero, mesmo não tendo chegado, e celebro como se já tivesse recebido. Então, isso bate diretamente contra a depressão. A depressão tira o encanto e a esperança. E a fé, ela me faz olhar para frente e celebrar hoje aquilo que não chegou como se já tivesse chegado. E ela me faz enxergar, porque ela é a certeza, a evidência das coisas que não se veem. Então ela me faz enxergar o que a depressão cega, ela me faz enxergar a beleza da vida, esperança, o dia de amanhã de uma maneira diferente. E eu já celebro por estar vendo isso como se já estivesse diante de mim. Então a fé me projeta para frente, a depressão me projeta para trás, a fé me projeta para frente. Muito bom. E ela me faz enxergar que, apesar de tudo ao meu redor dizer que eu não tenho, que eu não posso, que eu não sou, existe um Deus nos céus Muito bom. que diz quem eu realmente sou. A gente não espera somente por essa vida, né? Exato. Muito bom. E aí, Maurílio, qual a prevenção? Ou você quer falar de algo prático? Não sei, o que você acha? Além do que o pastor Jean já falou. De forma prática, realmente é isso. É interessante que nós acabamos voltando para o núcleo da mensagem de hoje, que é conhecer a origem, né? Então, quando nós falamos, eu só supero aquilo que eu compreendo, não vale só para transtornos emocionais, mas vale para tudo, né? Inclusive, é a nossa essência. Entender a depressão e digerir ela é conhecer a origem dela. E a base da prevenção para qualquer sofrimento emocional, transtorno, depressão, enfim, é conhecer a origem, quem eu sou, de onde eu vim, para que eu estou aqui, para que eu sirvo, qual é a minha missão, qual é o meu propósito, porque essa é a maior dor da depressão, é o sentimento, a emoção de que você não existe, não é e não pode, não consegue. É inútil, né? É inútil. Então, quanto mais você se conhecer a origem de quê? A origem de tudo. A sua origem espiritual, ela existe. A sua origem emocional, ela existe. A paternidade, a maternidade, a origem familiar, tudo tem um ponto de partida. Então, quanto mais uma criança se conhecer, quanto mais um adolescente se conhecer, um adulto se conhece, quanto mais ela se conhece, menos ela sofre de impactos emocionais. E conhecer a origem, não só da raiz do transtorno, mas a origem, a busca, um mergulho dentro da nossa essência, que a nossa verdadeira essência ela não é física, ela é espiritual. Então essa, inclusive, é a forma de resolver depressão, é voltar para as origens, é um restart da mente, é um restart da vida espiritual. Só para fechar, foi isso que aconteceu comigo. Diante da depressão, pastor, eu busquei ajuda médica, busquei. Eu comecei a pedalar, atividade física, lembro, pastor Jean, lembra? Falei, olha, eu comecei a pedalar, eu me sentindo super bem, e faltava algo. Durante aquele período, eu lembro, pastor, que eu fui centro espírita, eu fui católico, eu fui em umbanda, eu estava buscando, porque tinha um vazio, tinha um aspecto Um vazio que faltava, espiritual, né? que era o espiritual. E eu estava, como diz, com a balança descompensada, porque eu estava tratando das outras áreas, mas faltava a principal, que é a questão espiritual. Então, é entender a origem. E você não precisa esperar a depressão ou o transtorno de ansiedade chegar para você entender a origem. Não. Comece hoje. Comece para ontem. Tem uma frase que diz que sempre há belas oportunidades para aquele que se conhece. E isso é em todos os aspectos. Quem eu sou espiritualmente, quem eu sou emocionalmente, quem eu sou fisicamente, qual é a minha origem. Quanto mais você conhece sobre esses três elementos, a chance de você ter impactos de transtorno emocional é mínimo. E isso inclusive, vai ser maravilhoso trabalhar na escola de educação clássica, exatamente isso.
se conhecer, mergulhar com profundidade nas nossas origens Uhum. espirituais, emocionais, que é o nosso lar, a nossa infância, nosso lar emocional, e a nossa estrutura física e biológica. Pastor, isso não tem uma coisa mais eficaz de prevenção a transtornos emocionais do que se conhecer, trabalhar um mergulho à origem de quem eu Muito bom, sou muito bom, e o que eu vou fazer com quem eu sou. muito bom. Isso eu vejo do ponto de vista, a melhor estratégia. Se conhecer. A Bíblia, ela nos dá, quando nós encontramos Jesus, a gente sempre fala isso aqui, é a forma que a gente vê. Ele nos dá identidade, propósito e destino. Então, quando nós encontramos Jesus, nós encontramos a nossa identidade, o nosso propósito e o nosso destino. Quando nós não encontramos Jesus, a gente fica sem identidade, a gente não sabe o que fazer na vida, atira para todo lado e a gente não sabe para onde a gente vai, não tem senso de direção. E não dá tempo de falar isso agora, a gente fala no outro momento, mas é o que Jesus falou para Pedro, né? Quando Pedro tem a revelação de quem é Jesus e perguntou assim: quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro fala: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Ele fala muito bem, Simão Bar-Jonas. Então ele fala ali de identidade na terra de Pedro. Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Aí tu és pedra, ou seja, começa a dar uma identidade espiritual para ele ali. Você realmente é essa pedra, ou seja, ele faz até uma Trocadilho. um trocadilho, obrigado, um trocadilho, Petros e Petra. Petros e Petra, que é sobre o local que eles estavam. Eu tive a oportunidade de estar nesse local, um local de muitas pedras realmente, e ele fala: tu és como essa pedra. O que Jesus está falando é que você é como essa pedra, firme, né? E sobre sobre essa pedra edificarei minha igreja, tal, tal. E ele fala: eu te darei as chaves do céu, que você ligar na terra, você ligado no céu, ou seja, propósito, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela e tal, e dá o destino dele. Então, naquele momento, Pedro não entendeu, mas ele teve a revelação da identidade de quem ele era, do propósito que ele tinha que fazer e o destino que seria a vida dele para Cristo. Então, em Cristo, nós encontramos identidade, propósito e destino. Colocando em termos práticos, é como nós acreditamos aqui, a nossa visão é essa, né? Espírito, alma e corpo. Cuide do seu corpo, faça exercícios físicos, cuide muito bem da sua alma, né? E cuidar da alma não tem jeito, tá ligado a cuidar do espírito, porque aquele que não cuida do espírito, aquele que não conhece Cristo, que não conhece o autor da vida, a alma dele vai ser levada para as coisas dessa terra. E a Bíblia diz: se eu espero somente pelo Senhor nessa terra, eu sou o mais miserável de todos os homens. Ou seja, acaba buscando coisas somente da terra, dinheiro, sucesso, fama, e isso vai gerar transtornos emocionais. Muito boa a conversa com vocês aqui. Antes da gente encerrar, eu queria que o Jean, eu vou pedir para os dois fazerem isso, mas o Jean já pode deixar o contato dele, o contato do pessoal da SOS, e já pode também, Jean, emendar. Eu quero fazer uma pergunta para os dois, né? O que você pode deixar de mensagem para os que estão sempre aprendendo? O que eu posso dizer é Filipenses 4:6, ele nos dá uma receita que muda toda a nossa história. A Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Uma das lições que eu mais tenho aprendido ao longo dos anos, e eu espero que você aprenda essa lição também, é o que está nesse texto. Ele diz: não ande ansioso por coisa alguma. No início do texto, talvez você já se revolte, dizendo: como assim? Como eu não vou ficar ansioso? E ele dá a receita. Ele diz: antes, todas as suas petições, orações e súplicas sejam conhecidas diante de Deus, sempre com ações de graça, né? Paulo diz assim: ei, deixa Deus saber o que está acontecendo dentro de você. Eu aprendi ao longo desses anos que a maior terapia que existe para nós é a oração, que eu chamo de oração, a terapia de Deus Pai. É deixar Deus saber. Às vezes você vai pedir, Deus já vai logo transformar o seu coração. Às vezes você vai orar e logo vai acontecer algo. E às vezes você vai orar e não vai acontecer nada. Aí você escala para um nível mais profundo, de não desistir, que é a oração líquida, as lágrimas, que é a súplica. E ele diz, sempre com ação de graças: busque uma solução para o seu coração, mas não esqueça de tudo que Deus já te deu, tudo que Deus já colocou na sua vida. E ele promete uma coisa: se você fizer Deus saber, se você botar para fora, e ele é o psicólogo dos psicólogos,
Um psicólogo vai precisar perguntar para você o que está passando no seu coração. Deus, ele sabe o que aconteceu, quando aconteceu, com quem aconteceu, onde aconteceu, por que aconteceu, e ele tem a solução. Ele diz, se você me deixar saber, se você abrir a sua boca, verbalizar o que está no seu coração, Paulo promete dizendo, e a paz de Deus, que ultrapassa ou excede todo o entendimento, ela vai guardar o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus. No texto original significa, ela vai colocar um exército protegendo o seu coração. Quer prevenir o seu coração de doenças emocionais? Aprenda essa maior lição. Essa maior lição de que quando nós deixamos Deus nos ouvir, quando nós abrimos a nossa boca e falamos com Ele, vem uma paz, não a paz que o mundo está procurando com velas acesas e roupas brancas, mas uma paz de Deus que vai guardar o teu coração em Cristo Jesus. Né? Muito bom. Deixa o contato pro pessoal aí que quiser entrar Quem com quiser SOS. nos acompanhar no SOS Depressão, você pode assistir alguns vídeos antigos que nós temos ali no nosso canal no YouTube, no Família Castanhal. Né? Você pode assistir tanto os nossos cultos, Que é o da né, igreja. com diversas mensagens que tratam tanto da alma, do espírito, do corpo, mas você também pode nos acompanhar no Instagram, no sosdepressão.grupo, né? E nós temos também o telefone da Casa da Família, que os meninos vão colocar aqui na tela para você. Existe um telefone fixo que vai ser colocado e você pode entrar em contato conosco, fazer um agendamento, talvez de uma terapia, mais informações sobre o SOS Depressão. O SOS Depressão acontece toda terça, 19h30, gratuito, sem inscrição, todas as idades, e pode entrar a qualquer momento que, em algum momento, uma das mensagens vai falar ao seu coração. E o mais lindo de tudo é que muita gente que passou pelo SOS Depressão, assim como o Maurílio e muitos outros, hoje estão ajudando. O que Deus pode fazer na sua vida, talvez vai transformar não só você, mas você vai ajudar outros a saírem do mesmo lugar que você saiu. Muito bom. Maurílio, qual mensagem você pode deixar para todos que estão sempre aprendendo? O maior matador de talentos e dons é o medo, né? Não é à toa que Jesus fala sobre a parábola dos talentos, que o que recebeu o talento não teve coragem, enterrou, e depois foi cobrado. E aí, produziu o quê? Disse, nada, eu tive medo e enterrei. Então, pastor Igor, eu faço duas perguntas muito comumente para mim hoje. Você precisa sempre se perguntar, exatamente tem a ver com isso, sempre aprendendo. O que eu aprendo com isso? O que você aprende com o que você vive hoje? Os seus desafios, as mudanças que você quer. E a segunda pergunta é, qual é a exigência da vida hoje? O que eu aprendo com isso e o que a vida me pede hoje? Nós precisamos se moldar, amadurecer o tempo inteiro. Se você se questiona qual é o seu aprendizado com tudo que você vive hoje e o que a vida exige de você hoje, qual é a habilidade que você precisa desenvolver hoje, você dificilmente vai ficar desconectado da sua própria realidade, porque isso é uma desconexão. Quando a gente está sofrendo, a gente se afasta o máximo possível, só que tem uma hora que não dá mais. O elástico estica tanto, você não consegue mais fugir da sua dor. Então, isso tem a ver com conhecer a origem, com se conhecer. Então, sempre se questione isso. Você precisa ter sempre consciência do que você precisa mudar, amadurecer, qual é a exigência da sua vida hoje. O que é que a vida exige de mim hoje? Exige coragem ou exige medo? Exige uma ação, uma atitude ou simplesmente eu ficar do jeito que eu estou? Então, é muito importante a gente pensar o que eu preciso desenvolver hoje e o que eu aprendo diariamente com tudo que eu tenho vivido. Isso é a base para o aprendizado, para o autoaprendizado e para o aprendizado do alto. É exatamente isso. Então, eu deixaria essa mensagem. Sempre se questione, sempre se pergunte, porque hoje nós vivemos numa sociedade onde as pessoas estão desconectadas totalmente, estão aéreas, distante de si mesmo, distante do seu interior, de quem elas são, não se sabe mais. Eu diria que o maior causador de depressão hoje em dia é a crise ou a falta de identidade. Eu não sei quem eu sou, não sei de onde eu vim e nem para onde eu vou, entendeu? Então, a gente precisa se questionar qual é hoje a maior exigência que a vida me pede. Muito bom. É sempre ser um pouco melhor hoje do que eu fui Exato. ontem. Muito bom. Muito boa conversa com o pessoal aqui. Você que está nos vendo agora, a gente sempre está trazendo um tema profundo para a gente estar sempre aprendendo. Você gostou desse conteúdo? Ativa as notificações, segue o meu canal no YouTube, Igor Ximenes, e compartilha essa mensagem com alguém que está precisando aprender sobre doenças emocionais. Estamos no Setembro Amarelo, mas
todo o tempo o grupo funciona na Casa da Família em Castanhal. Você que não é de Castanhal e quer aprender um pouco mais, entre em contato com a gente e se liga que estaremos toda semana trazendo um tema bem profundo. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.